Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto narrativo, tá? Discutindo os elementos da narrativa, os elementos que constituem essa tipologia textual, tá bom? Então, quando a gente fala de texto narrativo, automaticamente a gente lembra de um enredo, né, de uma contação, da narração de um fato que aconteceu. Eu vou contar algo ocorrido, tá? E aí, dentro dessa construção, do texto narrativo, eu tenho alguns elementos que eu preciso levar em consideração, que o meu texto ele precisa apresentar, tá? E aí, quando eu falo de texto narrativo, automaticamente eu penso em um conflito gerador, tá? O que é um conflito gerador? É o que gera a trama. É o que é que aconteceu para dar início a esse texto, para que esse texto viesse a existir. Então, quando eu falo de conflito gerador, você vai identificar no texto o que foi que aconteceu a partir de que esse texto foi construído. Precisou acontecer uma coisa, precisou acontecer um fato. Então isso aí é o conflito gerador, tá? E aí que elementos eu preciso apresentar, né, nessa minha construção? Eu preciso apresentar um foco narrativo. Sempre que eu falar em foco narrativo, eu estou falando da pessoa discursiva em que o texto está produzido. Ele pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá? Então, quando tiver lá na questão o texto pedindo para você identificar o foco narrativo daquele texto, é para você identificar se ele é produzido em primeira ou em terceira pessoa. Aí, durante a leitura, você vai fazer essa identificação, tá? Qual é a pessoa evidenciada ali na construção daquele texto. Depois eu tenho o enredo. O enredo é a própria sequência narrativa, tá? Então, quando eu digo assim, esse enredo trata disso, é a sequência textual, tá? Então, dentro desse enredo, para você cumprir esse texto, você precisa ter a apresentação, né, do texto, o conflito, o clímax e o desfecho. Eu tenho 4 elementos aí, dentro dessa sequência textual, dentro desse enredo. Então, o que é a apresentação? A apresentação é você fazer uma abordagem geral do que vai ser tratado durante o texto, para deixar o leitor ciente do que é que você vai relatar durante a sua narrativa. Depois eu tenho o conflito ou a complicação, é a problematização do texto. Depois eu tenho o clímax. O clímax é aquele elemento, aquele momento auge da história em que eu vou deixar o leitor na curiosidade e na ansiedade de saber o que vai acontecer depois disso. É aquele momento, quando você está assistindo a um filme, uma novela, não tem aquele momento em que acontece alguma coisa, você fica na curiosidade, aí vem um tempinho de comercial para que você fique ali preso na ansiedade em saber o que vai acontecer depois, tá? Então, o clímax é esse momento. E o desfecho é o término da sua narrativa, tá? Como é que esse seu enredo, como é que essa sua história, como é que esse seu texto ele vai terminar, tá? Depois eu tenho o tipo de narrador. O narrador ele pode ser observador ou personagem. Quando é que o narrador é personagem? Quando ele participa da história, tá? Quando é que ele é observador? Quando ele não participa da história. Ele está ausente do fato e vai apenas contá-lo. E quando eu participo da história, eu que participei do fato, e vou contar a história, contar o fato, eu sou o narrador, personagem. Eu faço parte da história, da narrativa, e eu mesmo vou contar. Então eu sou personagem, sou narrador. Eu não faço parte da história, vou apenas contá-la. Eu sou um narrador observador. Depois eu tenho os personagens. Os personagens eu tenho o protagonista, o personagem principal. Posso ter o antagonista. O que é o antagonista? É aquele que age de forma contrária ao protagonista. E tem os personagens secundários, tá? Da narrativa, da trama. Então, principal é o protagonista. O antagonista é aquele que age de forma contrária ao protagonista. E os secundários. Eu tenho um tempo em que esse fato aconteceu e tem um espaço, tá? Em que tempo esse fato aconteceu, essa narrativa se deu e em que espaço, onde que esse fato aconteceu para que a gente relatasse o fato, tá? Então, são esses elementos que a gente precisa estar atento durante a produção ou durante a análise de um texto de caráter narrativo, beleza? Abração aí, gente. Até mais.